E aí, meu povo, tá tudo bem com vocês? Eu sou Frederick Wendel e a gente tá aqui com mais uma resenha de perfume. Dessa vez, o perfume é o Taboo, da marca Dana. E eu resolvi trazer esse absurdo aqui pro canal, né? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, já deixa o teu like também, que isso ajuda muito na divulgação do vídeo. E vamos lá, meu povo! Então vamos começar falando um pouco sobre a marca Dana. Ela começou em 1932 em Barcelona e foi criada pelo advogado Javier Serra. Essa marca chegou no Brasil em 1956 e ela já firmou assim o seu legado na história dos cosméticos, né, lançando perfumes e talcos que são bem conhecidos até. Apesar de ser uma casa espanhola, ela teve desde o seu início uma forte presença francesa. E principalmente ao convidar o perfumista Jean Carle para criar o seu primeiro perfume, que seria o perfume Taboo. Esse foi o perfume, inclusive, responsável pelo grande início da sua carreira, boa parte da sua fama, e depois ele, inclusive, foi chamado para criar o primeiro perfume da casa do Christian Dior, que seria o Miss Dior, um grande perfume de assinatura feminina. Então, desde a criação desse perfume, ele causou uma grande sensação, talvez um certo escândalo. Tem algumas fontes que eu não achei muito confiáveis que diziam que o intuito da casa era lançar um perfume que seria usado por prostitutas. Eu não achei fontes que fossem muito seguras sobre isso, na verdade fontes que eram até um pouco circulares e não chegavam a dar uma segurança sobre o que elas estavam falando. De toda forma, os comerciais envolvendo esse perfume Taboo são comerciais bem sensuais, envolvem um pouco de erotismo até. E assim, alguns podem inclusive perceber que o perfume Taboo que é vendido no exterior, né, nos Estados Unidos, na Europa, não é o mesmo frasco que a gente vê aqui no Brasil. Isso se dá pelo fato de que quando a marca chegou aqui, eles fizeram uma certa adequação ao mercado brasileiro. E o perfume aqui é bastante barato. Você pode achar ele por 12, 15 reais. Ele foi adaptado para ser um perfume de farmácia. E esse aqui é o que a gente encontra. É o Taboo Eau de Cologne. Ele tem uma concentração menor que o que é vendido no exterior, que é um Eau de Parfum. Também tem a versão Eau de Toilette. Ele é um frasco bem vintage e ele tem um cheiro vintage também. Tem um líquido ambarado puxado um pouco para o laranja. A tampa dele é um pouco um problema, porque essa parte de cima sempre sai, ela parece ser meio que de enfeite. E é um perfume também que não tem um borrifador. Você desrosqueia ele e tira o líquido por cima. Você pode usar assim, você pode dar umas agitadinhas até cair algumas gotas na sua pele, ou você pode usar os seus dedos para aplicar o perfume. Particularmente eu acho um frasco muito bonito, mas eu acho que ele poderia ter um borrifador, assim, não deixaria o perfume muito caro, e também colocar um borrifador, mesmo que deixasse o perfume 5 reais mais caro, ele continuaria sendo um perfume muito acessível. Lembrando, ele é um frasco de 60 ml, mas que ele vai durar bastante, inclusive por causa da performance dele, que a gente ainda vai falar. Então vamos falar um pouco sobre o cheiro dele. Nas notas de topo ele tem especiarias que dá para sentir assim muito forte, um certo cheiro de incenso talvez. Laranja, coentro, neroli e bergamota estão bem presentes nas notas de entrada dele. Assim que você passa, ele tem uma entrada cítrica muito gostosa, muito adocicada, muito envolvente. Nas notas de coração ele tem cravo da Índia e lang-lang, a flor narciso, jasmim e rosa. E dá para sentir bastante rosa nele. Ele tem um cheiro floral muito característico. Isso pode fazer com que algumas pessoas não gostem desse perfume, mas outras características dele que a gente vai falar de forma mais aprofundada. E no fundo ele tem âmbar, que eu amo sentir em qualquer perfume, como eu já falei. Civeta, que é uma nota animálica. Hoje é uma nota sintética, não é mais usado o esperma do gato selvagem para fazer perfume. O benjoim traz um adocicado que lembra um pouco a baunilha. Sândalo e patchouli. O patchouli especialmente traz um frescor para esse perfume, mas muito sutil, embora ele tenha, segundo algumas fontes que eu olhei, 10% de concentração de patchouli no perfume em si, nos óleos essenciais. Almíscar vai estar muito presente e é o que traz, assim, com mais força esse cheiro de incenso, que dura muitas horas. Musgo de carvalho dá uma segurada nesse perfume. O vetiver também está presente. E, por fim, a madeira de cedro, que traz um toque levemente amadeirado, não muito forte,
para esse perfume. E agora falando um pouco sobre a performance dele. Para quem fala de um perfume de 12, 15 reais, né, é difícil até falar para as pessoas o quanto a performance dele é boa. Porque vamos lá, às vezes você pega uns perfumes aí de 400, 800 reais, alguns perfumes de mais de R$ 1.000, como aquele azulzinho de uma certa marca francesa, dura 5 horas na sua pele, tipo. E aqui a gente tá falando de um perfume que dura umas 9 horas tranquilamente, talvez até mais de 9 horas. Isso, claro, depende da hidratação da sua pele, mas aqui eu acho que a gente tem que assim, bater palma pra ele. Em questão de performance, ele é simplesmente absurdo. A projeção dele, eu diria que é uma projeção bem perigosa, assim. Se você não tomar cuidado com a quantidade de perfume que você está aplicando na sua pele, quando a gente está falando do Tabu, ele pode chegar a ser enjoativo, ele pode preencher uma sala muito grande com um cheiro de incenso muito forte, com um cheiro de flores muito forte. E a gente tá falando de um perfume que, se você não amar, você muito provavelmente vai odiar ele. Ele é um perfume de presença, é um perfume vintage que tem uma história, que tem uma presença muito forte. É um perfume que foi criado há quase 100 anos atrás e que ainda hoje ele conquista vários corações de muitas pessoas. Eu conheci ele porque a minha avó usava na juventude dela e ele me lembra muito minha avó também, inclusive vó Cira. Um beijo pra senhora. E assim, tem gente que associa ele a cheiro de gente mais velha. Eu acho que isso é muito subjetivo, né? Porque quando esse perfume foi lançado era um perfume para mulheres jovens. E uma boa explicação é que nossos pais, avós que usaram esses perfumes quando era cheiro de gente jovem, continuaram usando e aí hoje a gente associa a pessoas mais velhas. Mas pensa também que daqui a alguns anos, o perfume que você gosta hoje, se você continuar usando, vai ser sim considerado um cheiro de gente velha. É bem provável que isso aconteça. Assim, eu não acho muito legal quem dá hate em perfume, eu acho que a gente pode até falar mais sobre isso depois. Agora, assim, acho que também a gente tem que usar com um pouquinho de consciência, né? Teve dias que eu usei o Tabu, assim, de uma forma um pouco inadvertida. Eu dei dor de cabeça em algumas pessoas. Teve gente que falou, nossa, que cheiro de macumba que tá aqui. Mas isso, claro, pelo forte cheiro de incenso e de flores que ele tem, pode remeter a isso, né? Agora eu posso dizer, dentre os perfumes que a gente pode achar com esse preço, eu acho que essa bombinha aqui, ele se destaca e existem outros flankers dele, né? Para quem não sabe, flanker é uma variação de um perfume. Então a gente tem aqui o Tabu tradicional, existe o Tabu Flores, que é um flanker do Tabu tradicional. Existem outros também que eu não lembro agora, mas eu tenho Flores e ele é bem docinho. E não lembra nem um pouco esse daqui. Tem uma projeção, uma fixação diferente também, mas tem uma performance boa pelo preço. E assim, se você gosta de perfume vintage, tipo o Chanel número 5 mesmo, eu acho que esse aqui vai te agradar bastante. Se você não gosta de perfume vintage, eu acho que é melhor você, enfim, ir procurar outro tipo de perfume. Tem outras resenhas aqui no canal e você pode conhecer outros cheiros também. E a nossa resenha fica por aqui, meu povo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado e fica aí a nossa recomendação do dia. Se inscreve no canal se você gostou do vídeo. Se você não gostou, se inscreve também e deixa seu like. Em breve nós teremos outras resenhas de perfume. E para você não perder nenhuma delas, além de se inscrever, ativa o sininho das notificações para você não perder absolutamente nada. Então, meu povo, obrigado por terem assistido o vídeo e fui!